Nomes de ruas, de praças, datas comemorativas, como o dia em homenagem à população de Póvoa do Varzim, em Portugal. Esses são apenas alguns exemplos de projetos aprovados na Câmara de Vereadores de São Paulo. É claro que são decisões de pouca relevância para a maior cidade brasileira. O problema é que isso se tornou uma rotina. Nesta edição, vamos discutir essa visão, muitas vezes distorcida, das necessidades dos habitantes locais, algo que se repete em vários pontos do país. E veja também outros assuntos importantes desta sexta-feira. Cresce o número de pessoas que, mesmo sem parentesco ou relação afetiva, passam a morar juntas para dividir despesas domésticas. Sudeste abriga quase metade da população brasileira, de 194 milhões de habitantes. Juristas apontam falhas no projeto de reforma do Código Penal por ter penas consideradas desproporcionais aos crimes cometidos. Os próprios mineiros são considerados culpados pelo massacre de trabalhadores na África do Sul, embora as imagens mostrem claramente a polícia atirando. Clint Eastwood usa toda a sua capacidade de ator e rouba a cena na convenção republicana ao conversar com Barack Obama imaginário. Participam do Jornal da Cultura desta sexta-feira o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Carlos Novaes. É cada vez maior o número de brasileiros que, mesmo sem grau de parentesco, passam a morar juntos com um único objetivo: dividir despesas. Foi na internet que Ana Paula, 28 anos, conheceu as 3 pessoas com quem irá morar a partir de amanhã. Ela deixou a casa dos pais aos 18 anos. Já trocou de endereço 5 vezes. Morou com o namorado, depois com os amigos. Não só pela divisão de despesas, que também na realidade é o que mais importa, mas também porque sempre tem gente em casa, chega em casa sempre tem alguém para você conversar. Nos últimos 10 anos, aumentou em mais de 50% o número de pessoas que não são parentes e dividem o mesmo teto, segundo os dados do censo do IBGE. No ano 2000, representavam cerca de 1.243.000 casas. Em 2010, o número passou para quase 2 milhões. Na casa da Nani, cada um tem seu quarto. Os outros cômodos do apartamento de 75 metros quadrados, ela divide com uma colega que conheceu a partir de um anúncio no jornal. Após uma década de experiências vivendo com estranhos, recebeu um pedido de ajuda de uma amiga que terminou em livro. Ela estava dividindo com uma amiga, ela começou a ter problemas e me ligava sempre. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí eu resolvi escrever um blog para falar sobre os problemas que ela estava tendo, para dar dicas. E no fim alguém me perguntou, poxa, não tem um livro para comprar? Aí me deu a ideia. Eu falei, realmente, poderia escrever um livro. E saiu. O educador financeiro diz que estão na ponta do lápis os motivos que levam as pessoas a abrirem mão de privacidade. Vamos morar juntos significa diminuir o custo. E aí uma qualidade de vida maior, porque eu vou estar próximo do meu trabalho, próximo da minha faculdade, do meu estudo. Nani refez as contas e tem planos para o ano que vem. Morar sozinha. Depois de tantos anos, acho que chegou a hora. Ufa, né? Agora, isso nada mais é do que a reedição aí da velha e boa república de estudantes, só que aí não só estudantes. Esse assunto é um grande assunto, na verdade, né? Por quê? Porque ele está ligado a uma reconfiguração da estrutura familiar, quer dizer, o declínio da importância da família padrão, pai, mãe, a família verticalizada e hierarquizada, quer dizer, há cada vez mais uma valorização das relações horizontais, as relações entre iguais, e isso faz com que as pessoas valorizem menos essas estruturas familiares e, portanto, queiram construir núcleos que são simulacros de família ou são reinvenções da família para morar junto e em relações, aquela menina disse, sempre encontro alguém para conversar em casa, não sei o que e tal, né? São da mesma geração, pessoas com o mesmo tipo de experiência, com o mesmo tipo de visão. E não tem a hierarquia que você fala. Não, né? Não tem hierarquia, embora possa ter verticalidade. Né? Porque a diferença entre hierarquia e verticalidade nas relações pessoais é o fato de que na verticalidade você pode aprender com o outro, você pode se colocar no lugar de quem está
ouvindo em algum momento e de quem está sendo levado pela mão em algum momento, e depois isso se inverte. Enquanto a hierarquia estabelece funções rígidas, né? O pai que paga e manda, a mãe que manda e o filho que obedece, né? E essas relações, então, essa nova forma de morar, ela lembra a República, mas ela está engatada em coisas mais contemporâneas do que o arranjo republicano estudantil. Você foi morar em outra cidade, né? Exatamente. Você foi tirado do núcleo familiar por alguma outra razão. E agora não. São opções em torno de uma nova busca do que seja conviver na intimidade para longe de uma família padrão, digamos assim. Né? Porque também tem um lado... Tem os prós e contras. Também você vai lá viver com uma pessoa que tem hábitos completamente diferentes dos seus, né? Tem esse exercício de tolerância. Eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, esse tipo de coisa, por conta de a prática de você sair de casa quando você é grande, isso é uma prática que nos Estados Unidos existe há muito mais tempo do que aqui, inclusive por conta do college, que às vezes é em outra cidade, mas mesmo quando não é tão longe. Do ponto de vista dos pais, eu acho que quando se trata de família, que o Novaes estava falando, eu acho que hoje, às vezes, a gente pega um tanto pesado na família, como se a estrutura familiar fosse a priori uma hierarquia opressiva e que o pai está sempre mandando e a mãe está sempre mandando. E aí, quando tem uma série de problemas com jovens, a gente vai e diz, não, mas sem a família você não socializa, sem a família você não tem afetividade. Então, a gente fica numa situação assim, por um lado, a gente herdou um tanto uma coisa que vem desde a Revolução Francesa dos Jacobinos, que é identificar o pai com o patriarca autoritário, e daí ir por um viés de que de fato existem pais, patriarcas e mãe matriarca e autoritária, mas aí as psicólogas e pedagogas querem trazer a família para a escola, querem fazer os pais participarem da educação. Então fica uma coisa meio ambivalente. De um lado, a família é algo que é uma célula que reproduz hierarquias autoritárias, do outro lado, a gente precisa de família. Eu vejo esse fenômeno assim, eu acho que tem uma coisa de grana, eu acho que tem uma coisa de experimentação, de sensação de solidão mesmo, de você, de repente, querer experimentar uma amizade mais cotidiana, no sentido de, a gente precisa dividir a casa. Eu acho que tem uma coisa interessante como uma educação para viver com os outros, dividir grana. Eu acho que vai dar pau do mesmo jeito. Exatamente. Vai ter a pessoa que ganha mais dinheiro do que a outra, aquela que arruma mais a cozinha, a outra que é mais preguiçosa, que enche mais a geladeira, que enche mais o saco. E aí eles vão ter que se arrumar. Eu acho um bom experimento. Olha, e dividir um lugar para morar não está longe, ou melhor, não está ao alcance de todo mundo. Na cidade de São Paulo, cerca de 6.000 pessoas vivem nas ruas. Entre elas está a família da menina Júlia, despejada esta semana de um prédio invadido por sem-teto no centro da capital. O prédio na Avenida Ipiranga, centro de São Paulo, já não tem portas. Elas foram fechadas com cimento desde que o dono conseguiu a reintegração de posse. As portas se fecharam para Júlia. Aos 7 anos, ela já morou nos manguezais do Guarujá, no litoral paulista, em um cômodo emprestado na Zona Leste e na invasão no centro, ocupada por 120 famílias. Agora, mora na rua, com a irmã de 2 anos e os pais. Não consegue esquecer o momento em que teve que deixar o que para ela era um lar. Chorar eu não chorei, mas o coração começou a palpitar bem rápido. E com o coração palpitando, a preocupação dela era carregar o material escolar. Gosta mesmo de matemática, mas confessa ser difícil fechar as contas quando não há mesa para fazer a lição de casa. Aliás, não há casa. 40 das 500 pessoas que foram retiradas do prédio na reintegração de posse no último dia, 28, ocupam esse barraco. E na hora de sair de lá, os pais de Júlia só pensaram em trazer a cama, para que as filhas não precisassem dormir no chão. Os pais dormem no chão. Dividem o teto, a comida, a água com outras 120 famílias no assentamento montado na Avenida São João, em frente à central de habitação da prefeitura. A pia é um bueiro, o banheiro, o outro, cercado com plástico. Mas higiene é regra para todos. Foi decisão da família. Viver assim, mas viver junto. Se eles dessem o alojamento, nós iríamos. Mas eles querem colocar a gente em albergue. Albergue vai dividir. A mãe e os filhos vão para um canto e o pai vai para outro. Então, quer dizer, vai destruturar a família. A união é a família. Júlia não tem os brinquedos nem os livros que gostaria. Tem medo. Eu sinto medo. Chato.
De rato. Tem rato aqui? Nas noites geladas tem frio e sonhos. Eu sonho em ser médica e estilista de moda. Para isso, ela vai a pé para a escola, faça chuva ou faça sol. Recompensa, só quer uma. Uma casa. E enquanto a casa não chega, nem os livros, nem os sonhos, ela já agradece, só por ser quem é. Sou muito feliz. Não sei. Meu coração, ele fala que eu tenho que ser feliz porque eu tenho que ser feliz. É incrível, Gente, né? que menina é essa? É uma menina diferenciada, não que eu... Essa é uma reportagem para ir direto ao coração, né? Nossa! Para ir direto ao coração, né? Não, e a relação com a matéria anterior é total, né? Total. Porque você veja que aí é a família nuclear resistindo nas piores condições, né? Contra tudo, né? Quer dizer, olha, carrega só a cama, né? E esse sonho que é atravessado pela escola, né? A criança, pela escola, poder ser alguém, né? É isso aí que e aí não vai para o albergue porque vai, a expressão dela, desestruturar a família. Quer dizer, que está estruturada realmente. Quer dizer, onde é que ela se estrutura ali? Ela se estrutura naquilo que é o principal, o afeto, o amor entre eles e a absoluta vontade de estar junto, né? Então, é uma matéria muito bem feita, inclusive, e tocante. A matéria da Laís. E, por outro lado, é isso, né? Nós estamos em São Paulo e as pessoas não têm onde morar e não tem para onde ir, salvo para um albergue que é muito ruim. Né? Seria, eu não sei, interessante saber o que esse pai faz, o que essa mãe faz, o que eles trabalham, entendeu? Assim, no sentido de por que eles não conseguem ter uma casa pequena ou dinheiro para esse contexto de fundo aí, né? Afinal de contas, o que levou a eles invadirem, por que eles não conseguiram casa como outras famílias, talvez, não sei o que eles fazem na vida em termos de trabalho, conseguem, mas é interessante isso de, numa situação tão privada como essa que eles têm, o afeto parece ser uma coisa de fato forte, né? Tem tanta gente por aí que tem muita casa e não tem afeto nenhum. Parece um personagem do Dostoiévski. Agora, essa menina, ela na verdade, ela consegue, assim, traduzir, verbalizar, provavelmente um sentimento ali que é de muitos daqueles que estão morando na rua. Seguramente ela é de uma inteligência acima da média, né, e uma sensibilidade muito acima da média, e é isso que você disse, ela está captando ali. Mas agora, arrumada, né, uma sensibilidade organizada. E está organizada, inclusive, por causa desse cinturão de afeto que seguramente essa mãe e esse pai proporcionam. Funcionam. E eu acho que essa história por que eles não têm uma casa e tal, pode estar ligada a estratégias de poupança, né? Então invade aquilo lá, porque aí não paga o aluguel. E aí guarda o dinheiro. E aí guarda um dinheirinho, né? Porque você vê que a menina não está mal vestida, né? É isso mesmo, isso chama atenção. A mochilinha dela é bonitinha, né? Quer dizer, eles estão cuidando dos filhos, né? Então talvez sejam estratégias de poupança. E o que acontece? Nessa hora, são pegos desprevenidos por não ter uma casa. Por quê? Porque, claro, você fica até o último minuto. Sim. Porque você não acredita que vão te tirar e tal, ou não quer acreditar. Então, na hora que vem o pessoal da justiça, e eles vão lá e em 5 minutos levantam aquela parede, é mais rápido fechar, fazer o metro quadrado daquilo ali do que construir casas populares para a população. Né? Então, agora, o zelo do pai, né? Levar a cama para as filhas, olha, cortar o coração essa matéria, olha. O Brasil tem quase 194 milhões de habitantes. O número foi divulgado hoje pelo IBGE. No dia 1º de julho deste ano, o Brasil tinha exatamente 193.946.886 habitantes. Desse total, cerca de 1/5 mora no estado de São Paulo. São quase 42 milhões de pessoas vivendo no estado mais populoso do Brasil. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro, com pouco mais de 16 milhões. Já entre os estados menos populosos, Roraima está em primeiro lugar. Com uma população menor que 500 mil habitantes, lá está apenas 0,24% dos brasileiros. O Amapá, com 700 mil, e o Acre, com 760 mil moradores, completam o trio com menos moradores do país. A população destes dois estados juntos soma 1%.
Das cidades com maior população do país, São Paulo está disparada em primeiro lugar, com 11.370.000 moradores. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, onde mora quase a metade da população paulistana, 6.390.000 pessoas. Em terceiro lugar, aparece Salvador, que tem pouco mais de 2.700.000 moradores. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, é a primeira não capital do ranking, com 1.240.000 habitantes. As duas cidades menos populosas do Brasil estão na região sudeste. São elas Borá, no interior paulista, e a mineira Serra da Saudade. Os dois municípios são os únicos no país onde vivem menos de 1.000 pessoas. As duas cidades, por coincidência, têm 807 moradores. E o Pondé falava aqui que as pessoas estão onde tem trabalho. E é verdade, né? Não é à toa que São Paulo é a mais populosa. Agora, por que é importante? O que é feito com esses números? Na hora que você mapeia o país, você vê onde tem mais gente vivendo, além da distribuição do fundo para municípios e estados, que é o dinheiro que a União repassa para cidades e estados, não é isso? Que tem mais gente vivendo. É fundamental para o planejamento de uma maneira geral, né, Poli? Porque não são só os números do número de habitantes, mas você tem que ver o perfil desses habitantes, renda, escolaridade, idade, gênero, e você tem que ver quais são as tendências, por exemplo. Então, está crescendo, por exemplo, o número a migração para cidades de porte médio, 100 mil habitantes e tal. Esse é um fenômeno que já vem desde o censo anterior, e é fundamental que o poder público se antecipe, não é, aos problemas que isso vai acarretar, não é? E ele precisa planejar. É fundamental o planejamento conhecer a realidade. E deve-se dizer o seguinte, o trabalho do IBGE, o Censo do Brasil, é um dos mais bem feitos do mundo. Já houve casos de levar técnicos do Brasil para ajudar a fazer o censo dos Estados Unidos. É mesmo? O Brasil produz números muito bons sobre a própria realidade. O que falta ao Brasil é gente capaz de trabalhar com esses números, com esses dados. Se reclama muito de dados no Brasil. Olha, quem tem um pouco de experiência de lidar com dados sabe que no Brasil se produz dados de excelente qualidade, tanto as fundações estaduais como as municipais, e como o IBGE, que é uma fundação da União. Né? Os números são grandes, no sentido de que cobrem vários aspectos, e são muito bons. O que falta ao Brasil, para ligar com a matéria que nós fizemos na semana passada, dado o desprezo que há aqui, inclusive pela matemática, as dificuldades que há com a matemática, nós temos muito pouca tradição de lidar com os números em áreas que não são essencialmente numéricas, por exemplo, na saúde. Técnicos que conheçam saúde e conheçam números. É difícil lidar com isso. É difícil cruzar esse tipo de profissional. Aqui no Brasil, o número ainda é uma coisa de engenheiro. E, na verdade, o número é algo que diz respeito a toda a dimensão social e econômica do país. Deus muito saber o que fazer com isso. Eu acho um detalhe importante do que o Novaes falava é assim, a migração para cidades de médio porte significa, de certa forma, uma ampliação da distribuição de renda. Quer dizer, quando as pessoas começam a procurar emprego em cidade de médio porte, é porque lá tem trabalho, lá tem dinheiro. Então, significa um avanço também. A gente sabe que, quando a gente faz comparação com países considerados como desenvolvidos, como Europa Ocidental, os Estados Unidos, por exemplo, a qualidade de vida, a América profunda rica, ou a França profunda, ou a Alemanha profunda, não é medida pelo número de cidades grandes, mas por essas cidades de médio porte que têm emprego e dinheiro. É um bom sinal isso. Olha, tem só aqui uma pergunta do professor Luizão, que ele reclama que a gente nunca põe as perguntas dele, mas agora eu vou pôr, tá bom? Que ele diz o seguinte, sobre a especulação imobiliária que destrói a cidade e a existência de mais habitações, a existência de mais habitações que desabrigados. Porque no sentido de que habitações fechadas, a especulação imobiliária. Bom, esse é um problema que ele aponta, gravíssimo, que, por exemplo, na história de São Paulo, para a gente pensar bem, São Paulo se transformou nessa urbe inviável do ponto de vista do trânsito, por exemplo, e tal, porque nós ocupamos as várzeas de rio. E nós ocupamos as várzeas de rio por quê? Integrando duas coisas perversas, que é o uso do automóvel individual e a especulação imobiliária que queria abrir fronteiras para se valorizar.
Então, a urbe paulistana e paulista, ela foi toda pensada antes do poder público, ela foi pensada pelos interesses privados. Então, o Prestes Maia, que é cantado em verso e prosa, na verdade, errou monumentalmente, né, ao fazer essa ocupação nas bases de rio. Veja a seguir, aprovar nome de rua e data comemorativa vira rotina na Câmara Paulistana.